Hey people! Gente, hoje eu tô com uma convidada muito especial. Mi, muito obrigada por vir hoje gravar esse vídeo. E hoje o assunto é o quê? Eu acho que vocês vão gostar bastante. A Mi, ela tem 2 filhos, ela vai explicar, obviamente, um pouquinho da história dela. Mas a gente vai falar como que foi ela ter um dos filhos dela, né, o Arthur, nasceu aqui na Irlanda. Então ela vai contar pra gente como que foi essa jornada de ter o Arthur aqui na Irlanda, vai contar desde quando ela descobriu a gravidez e vai dar várias dicas aí importantes, né, o que você precisa saber pra, se você quiser ter um filho, ou às vezes você veio estudar aqui na Irlanda e ficou grávida. Pode acontecer, gente. Acidentes ou planejamentos, tudo acontece. Então fica nesse vídeo até o final pra saber todo o relato, toda a história do que aconteceu. A Mi, ela é minha vizinha, além de minha amiga. Aquela vizinha, sabe, que você pode contar pra tudo? Se você tem uma dor de barriga, ai, me socorre, a gente não tem carro, né? Eles têm. Então ela é aquela pessoa que te salva mesmo. Então, Mi, se apresenta aí pra galera, por favor. Tá bom. Meu nome é Mirella, eu tenho 44 anos, estou aqui na Irlanda há quase 7 anos. Vim com a família inteira, chegamos em 2018 e decidimos vir para Irlanda assim, por conta de estresse, né? Morávamos em São Paulo, tínhamos uma vida estabelecida, éramos mais velhos quando a gente decidiu vir para cá. Já tinha 37 anos quando a gente se mudou e era mais pela vida muito corrida, né? Nós morávamos em São Paulo, como eu falei, o estresse do trabalho, do dia a dia, tínhamos muito pouco tempo com a nossa filha, né? Nós temos 2 filhos, o Arthur, que nasceu aqui, e a Isadora, que vai fazer 15 anos. E então, quantos anos o Arthur tá agora? O Arthur tá com 4 anos e a Isadora tinha 8 quando chegamos. Então, desde que a Isadora era pequenininha, desde os 4 meses da Isadora, ela vai para berçário, fica o dia inteiro na escola, desde as 7 horas da manhã, buscávamos ela às 6 da tarde, 6 e meia, dependendo do dia, e o trânsito de São Paulo fazia a gente ter muito pouco tempo de qualidade em família. Isso foi gerando um estresse, uma insatisfação, e a gente começou a surgir o desejo de imigrar. Tínhamos ideias de ir para outros países, mas por questão da dupla cidadania, o que ficou no final, né, da nossa seleção, que a gente achou que fazia mais sentido para nossa família era a Irlanda por conta do idioma inglês que queríamos estabelecer e por conta que poderíamos viver tranquilamente pela dupla cidadania. Você já tinha, né, Mi? Desde quando você morava no Brasil, você tinha o quê? Cidadania italiana? Eu tinha cidadania italiana. Eu fiz o processo de cidadania antes de vir pra cá, então somente eu e minha filha, que eu transmiti pra ela, tínhamos a cidadania italiana. Pensamos em ir pra Inglaterra também, mas já estava rolando o Brexit. Então... Nossa, desde aquela época? Já estava. Não estava consolidado ainda, mas ele ia acontecer em breve, então a gente ficou um pouco inseguro de ter algum problema pelo Reino Unido estar saindo da União Europeia. Então a Irlanda foi a de escolha. E Mi, você trabalhava com o que no Brasil? Eu sou farmacêutica. No Brasil eu trabalhava em assuntos regulatórios, já trabalhava há 13 anos com assuntos regulatórios. Mas no ramo farmacêutico também no Brasil? Sim, no ramo, trabalhei a vida inteira, né? Desde que eu me formei na indústria farmacêutica, nessa área de assuntos regulatórios. Então eu vim pra cá, vou ser bem breve aqui, eu vim pra cá com o sonho de poder voltar pra minha área, mas eu comecei trabalhando em pub, pegando garrafa, floor staff mesmo, pegando garrafa, limpando o banheiro, limpando o chão, e tinha uma base de inglês já, mas foi bem complicado, porque o inglês daqui é bem diferente, o sotaque é diferente, e também tem a questão emocional, quando a gente muda, né? Mas eu comecei a fazer entrevistas pra tentar, né, pra ver pelo menos como seriam as entrevistas. Eu fui muito abençoada e tive sorte que em 3 meses eu consegui muito rápido um emprego na minha área, que é assuntos regulatórios, aqui na cidade, que fica a 6 minutos da minha casa. E até então estou na mesma empresa. E o Vanderlei, ele trabalhava no Brasil com TI, né? O Vanderlei, ele trabalhava com TI, ele tinha MBA de gestão de projetos. E ele era grandão na empresa, né, que ele trabalhava. Ele era coordenador, não era grandão, mas ele tinha uma boa posição. Nós não podíamos reclamar do salário, da situação profissional, exceto a questão do estresse. Mas ele veio pra cá, ele não pôde trabalhar nos primeiros meses, até saiu o visto dele, né, a residência dele, demorou na época mais ou menos 6 meses, o que foi bom também, porque ele acompanhou bastante a Isadora, começando na escola nova e eu só trabalhando. Mas aí ele trabalhou 1 mês no frigorífico
que foi o primeiro emprego que ele conseguiu. Foi bem difícil. Eu tiro o chapéu para quem trabalha no frigorífico. É pesado, né? É muito pesado, é bem difícil. E aí ele conseguiu... Ajudei um pouco também por conhecidos lá da empresa e ele conseguiu uma vaga de faxineiro lá na empresa que eu trabalho. Então ele trabalhou por 2 anos como faxineiro, foi melhorando o inglês, né? E depois ele fez um curso de cuidador de idosos e ele, desde então, ele trabalha em um asilo aqui, a Nursing Home, já tem quase 3 anos. Ele também trabalhou em 1 ano numa outra empresa, entre um trabalho e outro, mas era a linha de produção. Gente, só tô pedindo pra mim se apresentar pra vocês conhecerem um pouco da história e pra vocês entenderem que vem gente de tudo quanto é tipo, tanto nível social, pra Irlanda, vem pra estudar, ou vem igual a mim, que tava cansada da vida corrida e queria ter mais tempo pra família. Ele já tinha uma vida estruturada, tinha imóveis no Brasil. Então, assim, só pra vocês entenderem que assim, o seu sonho, independente se você já tem filho, se você não tem, se você quer vir estudar, se você quer vir tentar a vida, mudar de vida, é possível. Mas é isso. Então agora vamos lá, amiga. Introduzindo na questão de maternidade, nós viemos pra cá com um filho apenas. Não tínhamos ideia de ter um segundo filho e isso já era... Eu sempre tive vontade de ter um segundo filho, mas já tinha aceitado que não teria, porque as coisas eram complicadas, no Brasil era muito difícil, o custo era alto. E já estava passando o tempo, né? A minha filha estava com 8 anos quando mudamos e ainda teríamos que nos estabelecer. Só que logo que a gente se mudou, as coisas caminharam bem pra gente, consegui emprego rapidamente. Em 1 ano aqui a gente comprou nossa casa, então a gente meio que olhou um pro outro e falou, será? Né? Eu já estava quase com 40 anos. Eu falei, mas 40 anos, ter o segundo filho, né? Uhum. E a Isadora já estava com 10, ia fazer 11 anos. Pensamos assim, a gente pode tentar, né? Não temos planos de fazer nenhum tratamento. Eu não sabia se eu poderia ainda engravidar, já tinha passado tanto tempo. Eu tinha histórico de endometriose no Brasil. E, enfim, de novo, né? Deu tudo muito certo. No segundo mês de tentativas eu fiquei grávida, né? E endometriose você demora, né? Mais assim, às vezes você não consegue, não é? Eu não sei. Sim, meu caso não deve ser um caso muito grave, sério de endometriose. E em cada gravidez que a gente passa, ela meio que cicatriza as lesões, né? Mas já fazia muito tempo, eu usei DIU por um tempo. Então o Arthur foi planejado. O Arthur foi muito planejado e desejado, sim. E deu muito certo. Então eu fiquei grávida. Você tinha 39. Tinha 39, quase com 40 já. E comecei aqui, assim que eu fiquei grávida, como eu já queria, né? Eu tinha ido na médica, falei que eu desejava ficar grávida. Ela falou, olha, você já tem 40 anos, se você não tem muito mais tempo para ficar tentando. Se passar uns 3, 4 meses e você não ficar grávida, você pode voltar aqui, a gente faz um doseamento dos seus hormônios, eu posso te dar um indutor de ovulação. Não precisei, né? Mas logo que eu fiquei grávida, geralmente eles não dão muita bola, né? A gente faz os testes de gravidez em casa. Se você vai no médico, ele fala assim, ele confirma com um teste de urina a sua gravidez. Se confirmado, ele fala assim, olha, eu vou mandar o encaminhamento para o hospital, você aguarda que antes das 12 semanas você vai receber uma carta te indicando para ir no hospital e aí você vai fazer o seu primeiro ultrassom. Não é um ultrassom como o ultrassom que fazemos no Brasil. No Brasil a gente faz a translucência nucal. Aqui você tem que pagar se você quiser um ultrassom mais... Eu tô falando do meu histórico do Arthur, que tem 4 anos. Então isso aconteceu há 5 anos. Pode ser que tenha alguma mudança nos protocolos. Isso. Desde então. Mas aí eu fui fazer o exame, eles me mandaram a carta. Perto de 12 semanas eu fui fazer o exame. Só uma pausa, porque antes de chegar às 12 semanas, eu tive um sangramento, alguns sangramentos, né? E eu fui para o hospital. E nisso eu estava aguardando o ultrassom só para 12 semanas. Mas quando você tem um sangramento, eles sempre fazem ultrassom. Primeiro porque pode ser um aborto retido, então eles te fazem, eles vão te oferecer um ultrassom. Pode ser um aborto retido, pode ser um descolamento, então tudo depende do seu tempo de gravidez. Aí eles me fizeram ultrassom. Inclusive, nesse ultrassom, eles
a midwife não é médico que você recebe atendimento, são sempre as parteiras, né? São enfermeiras que têm uma formação extra e elas atendem as mulheres grávidas. Eu tive uma experiência excelente com elas. Então a midwife fez ultrassom e nesse primeiro ultrassom ela não identificou nada, assim, ela identificou só pelo meu tempo de gestação que deveria ter o embriãozinho já, mas não tinha nada dentro da bolsinha. Então ela falou, olha, provavelmente você tem um ovinho vazio, né? Isso é uma coisa que acontece. Eu fiquei triste, mas como eu tinha 40 anos, existia uma chance grande disso acontecer. Ela falou, daqui 2 semanas você volta. Ela achou que você não estava grávida? Ela achou que eu estava grávida, mas existe um tipo de gravidez que quando o óvulo se separa, ele separa em metade placenta e metade embrião. Então a placenta se desenvolveu, mas em alguns casos a placenta continuou se desenvolvendo, mas não tem embrião. Então eles chamam ovo vazio. É uma gravidez que não vai continuar. Não, ela vai às vezes no máximo até 12 semanas porque não existe nada dentro, é uma casquinha só. Entendi. Isso pode acontecer, na verdade é porque não desenvolve alguma má formação, ele não vai pra frente. E aí eu fiquei triste e tudo, mas no final o que aconteceu, 2 semanas depois quando eu fui confirmar, provavelmente era um ultrassom muito velho, é um equipamento ruim, porque o Arthur tava lá, o coração batendo forte. E também, mas eu ia lá, eu ia, assim, toda semana eu ia, eles pegavam meu beta-HCG e o que acontecia? O beta-HCG continuava subindo. Então eles achavam que, eles tinham que confirmar mesmo, né? O que ela falou que sim, no final de 2 semanas, se tivesse confirmado que não tinha bebê, eu poderia escolher se eu queria uma curetagem ou eles davam o comprimido, né? Que é a substância para você eliminar em casa. Não precisou, ainda bem, estava tudo bem, foi só um mal entendido. Assim, como eu estava preparada, assim, a gente sempre fica triste, mas eu estava preparada emocionalmente pela minha idade para ter uma perda ou para acontecer alguma coisa fora do que eu desejava, né? E então eu não sofri tanto, mas eu imagino que essa questão do ultrassom ruim, dependendo de quem vai fazer, podia causar uma questão emocional muito forte, né? Sim. Você com a expectativa, esse é o tipo de coisa que em tese não deveria acontecer. E já era considerado uma gravidez geriátrica? Já. Aqui? Sim, já. Entendi. Já, depois dos 35 anos, eles têm um tratamento um pouquinho diferente, mas acima dos 39 anos, tem até protocolos diferentes para parto. Eu fiz, depois de tudo isso estabelecido, não tive mais problemas. Depois que você fez esse ultrassom de 12 semanas, que viu que estava grávida, estava tudo certo, como que foi o acompanhamento até o Arthur nascer? O ultrassom de 12 semanas, ele não olha muitas coisas, né? Eles olham, assim, más formações, eles buscam por más formações mais sérias, né? Coisas, mas eles não olham no Brasil, por exemplo, eles não medem a translucência nucal. Se você quiser... O que é isso, Mila? Eu sou uma pessoa leiga, não sei se você tá assistindo também. A translucência nucal, ela é uma prega que é na nuca do bebê, que se faz no Brasil, e eles olham também a existência do osso nasal. Isso ele é indicativo, dependendo do tamanho e da presença ou não, é indicativo de que existe uma chance aumentada desse bebê ter alguma síndrome. Ah, tá. Então eles não fazem. Agora existe um outro exame que você paga, na época acho que custavam 400 euros, eu não fiz esse exame, que eles tiram seu sangue e junto com o ultrassom eles identificam várias possibilidades de ter várias síndromes. Então nós não fizemos. Isso. Mas e aí, se acusar que tem... Se acusar, aqui na Irlanda, até 3 meses, você nem precisa se explicar. Se você quiser optar pela interrupção da gravidez, é permitido. Eu não lembro se nessa época já era permitido, mas se existe alguma malformação e síndrome, você pode optar por não continuar. Entendi. Isso é uma discussão entre a pessoa, a família, né, o marido, e aí você tem opções, eles sempre te oferecem opções. O que mais? Depois das 12 semanas, tem consultas mensais com as midwives. Então, a cada mês você faz uma coisa diferente. Nesse de 12 semanas, ele é a maior consulta, porque eles tiram seu sangue, você conversa bastante com a midwife, você conversa rapidamente com o médico. E aí eles perguntam várias coisas de histórico familiar, tiram muitos tipos de exame de sangue e para começar realmente o acompanhamento. Então a Irlanda, ela meio que vai considerar que você está realmente grávida, tem uma gravidez viável a partir das 12 semanas. Antes disso ninguém te dá muita bola.
Entendi. E aí, que é onde tem mais chance, né, de perda, são os 3 meses. Sim, né? Tá. E a midwife, ela vai na sua casa nesse acompanhamento mensal com a midwife? Não, enquanto você está grávida, ela não vai na sua casa. Você que vai até o hospital. A cada mês são exames diferentes, ela vai medir na sua barriga. Quando você completa 20 semanas, eles até têm um nome que eles falam, the big, o grande ultrassom, porque é o ultrassom que eles conseguem ver o sexo do bebê e aí eles veem mais profundamente se tem alguma malformação ou algum problema. Isso com 20 semanas? 20 semanas. Tá. É o ultrassom mais importante. Então, depois do 12, só na 20 que vai fazer outro ultrassom. Com 20 não semanas. Tem mais ultrassom nesse período? Olha, não, a menos que você precise. Tá. Por exemplo, se você tiver uma situação que você acha que você tá com um corrimento estranho. Eu tive uma situação que eu achei que eu tava com perda de líquido. Não era. Eu estava muito ansiosa nessa gravidez. Pela idade, de toda a situação de mudança. Então, eu fui algumas vezes pro hospital e procurei o médico, a midwife, e sempre fui muito bem atendida. Eu ligava, eles falavam, vem aqui. Eu fui muitas vezes, eu não lembro quantas, muitas vezes. Eles eram muito pacientes, então eles sempre... nesse dia que eu achei que eu estava com perda de líquido, eu já estava com 24 semanas, a midwife fez ultrassom, não, aí já foi o médico. O médico fez ultrassom, fiz o cardiotoco, ela fez um exame para ver se o líquido que estava saindo era líquido amniótico. Eles têm como um tipo de pH, eles fazem um swab do líquido e eles disseram que não, que estava tudo bem, que não era perda de líquido, se eu estava tranquila. Eu me acalmei e fui para casa. Mas eles sempre no final de toda a consulta, eles falam, você está confortável? Você está confortável para ir para casa? Existe uma situação no final da gravidez que eu achei que o Arthur estava mexendo pouco. Eu já estava com 38 semanas. Aí eu fui para a maternidade, eles fizeram um cardiotoco, fizeram ultrassom, estava tudo bem com ela. Ela falou, ele está bem. Você está confortável para ir? Eu falei, não estou confortável. Eu estou preocupada. Ele está se mexendo pouco. Eu já estou com quase 39 semanas. Você não pode me induzir? Eu não queria esperar, né? Eu não tinha como pedir a cesárea, porque o meu primeiro parto no Brasil foi um parto normal. Então, a minha via de parto de escolha pelo protocolo da Irlanda seria o parto normal. Porque aqui na Irlanda, né, Mi, eles sempre aconselham você... Sim. Não é igual no Brasil que você pode, né, me corrija se eu estiver errado. Sim. Não é igual no Brasil quando você engravida que você pode escolher o tipo de parto que você quer. Você vai lá, marca com o seu médico, dia tal, vamos fazer a cesárea. Não, né? Sim. Aqui não. Se você já tem uma cesárea, você pode escolher. Se você quer tentar o parto normal... E aí, se tiver tudo bem, eles te encaminham para o parto normal. Ou se você quiser escolher direto, eu não quero tentar nada, eu quero agendar a cesárea. Isso só se você já tiver uma cesárea. Sim. Se, por exemplo, eu engravidar, eu nunca tive filho. Então, eles não vou poder escolher a cesárea. Via de regra, sim, o médico ele vai te encaminhar para o parto normal. Mas se você tiver uma questão emocional, que para você às vezes tem pânico, você tá muito ansiosa, você tem que conversar com o seu médico e falar, eu não quero tentar o parto normal, eu quero agendar a cesárea. Ele vai tentar, de muitas maneiras, te convencer, te tranquilizar em relação ao parto normal. Mas se for uma questão muito importante para você, você vai ser respeitada aqui. Eles não vão te forçar a ter o parto normal. Mas eles vão tentar, nos meios deles, te convencer, te instruir, te tranquilizar para ter o parto normal. Mas não quer dizer que você não tem direito aqui. Você tem, você pode escolher. Mas não é tão simples, né? Então você precisa ser muito firme. Se você realmente quer, você precisa ser firme. Eu não quero tentar, não é para mim, por isso, por isso, por isso. E principalmente se é uma questão emocional, né? Se você nunca teve o parto normal. Eu, no caso, eu quis. Eu queria o parto normal, mas assim, eu acho que se eles tivessem me oferecido a cesárea, pela minha questão de ansiedade, eu teria aceitado. Então, provavelmente, se eu estivesse no Brasil, o Arthur teria nascido de cesárea. Porque eu queria, mas eu tava ansiosa, eu tinha medo, eu não me sentia segura, eu queria ele segurar ele no colo logo, né? Eu achava que ele mexia pouco, eu tinha pressão alta na gravidez. Mas durante todo esse acompanhamento com as midwives, foi tudo bem? Foi tudo bem. Os exames que elas fazem é o quê? Medir barriga? Que mais? Elas medem barriga, medem a pressão, elas tiram sempre a glicemia, eu fiz aquele teste de glicemia aqui também.
Os exames não são diferentes dos testes que são feitos no Brasil. Esse meio que é um protocolo mundial, né? Então, não existe muita diferença. A grande diferença aqui é que ao invés de ter o contato com o médico vai ser exceção. Se você vai ter 1 ou 2 encontros com o médico durante a sua gravidez, a menos que você tenha algum problema. Se você tiver algum problema, eu não tive, então eu não tenho essa experiência, mas eu conheço pessoas que tiveram problemas, que elas são encaminhadas para outro departamento, ela vai ser atendida por uma equipe, se a sua gravidez tiver alguma particularidade. Tá, então a grande diferença entre ter filho no Brasil e ter filho na Irlanda, além desse quesito que a gente falou do parto normal da cesárea, é isso. Sim. O acompanhamento é pela midwife aqui, que seria as parteiras, né, traduzindo. Sim. E no Brasil é 100% o seu obstetra. O médico. Uhum. Sim. Perfeito. O acompanhamento aqui, ele é totalmente gratuito, mesmo se você for uma estudante, Ótimo. mesmo se você estiver ilegal, você tem direito ao acompanhamento gratuito da sua gravidez. Isso é muito importante. Independente da sua situação. Você pode optar pelo acompanhamento particular, e aí você tem que pagar por fora as consultas com os médicos. Eu optei pelo público na época. Se você tiver um convênio, às vezes que reembolsa, você avalia o quanto que vai te custar. Na época, ao todo ia me custar mais ou menos entre uns 3, 4 mil euros por fora. Aí eu teria atendimentos particulares com meu médico, eu teria um quarto particular na hora do parto. Mas mesmo o quarto particular, ele nunca é garantido. Eles vão te oferecer o quarto se estiver disponível, não é uma prioridade. Se tiver alguma situação, alguma mulher na maternidade passou por uma cirurgia, alguma situação específica, a prioridade vai ser dela. Se você estiver em condição normal, mesmo que você tenha pago, não é garantia que você vai ter um quarto particular. Tá, então quando você chegou no hospital com as quase 39 semanas que você falou que ele não estava mexendo bem, se eles poderiam te induzir, o que eles falaram? Então, eles falaram assim, vamos conversar, a gente não quer te induzir, porque a gente tem medo que você vai acabar indo para uma cesárea, mas vamos esperar. E aí eu passei a noite no hospital, eles me acompanharam. No dia seguinte, eu estava com 38 semanas e 6 dias. No dia seguinte eu completei 39 semanas. E aí, eu acho que a médica estava aguardando eu completar 39 semanas para me liberar, porque existe um protocolo que diz que mulher com 39 semanas, não existe uma vantagem de você esperar as 40 semanas. Aqui na Irlanda, o tempo mínimo de gestação para eles te induzirem são 40 semanas. Eles seguem bem à risca esse protocolo. Porém, se a mulher tiver mais que 39 anos, existem estudos que dizem que não vale correr o risco de esperar as 49 semanas. As 40. Nossa, 49, não, desculpa. As 40 semanas. Com 39 semanas, eles induzem. Então, no dia que eu completei 39 semanas, ela vai falar, você quer mesmo ser induzida? Eu falei, eu quero. Então, eles começaram a indução. Eu estava na época da pandemia, eu não tive direito a acompanhante em momento nenhum. Nem o Vanderlei? Só o Vanderlei, ele entrou, eu já vou chegar na parte do parto, mas ele entrou com o neném coroando praticamente. Então eu fiquei sozinha. A minha indução foi pela aplicação de um gel, não tinha soro em momento nenhum. Então eu fiquei lá na área da maternidade com outras mulheres, então a enfermeira vinha me ver. Eles aplicaram um gel de manhã, eles falaram assim, olha, esse gel provavelmente vai preparar o seu colo do útero. Depois, à tarde, a gente aplica de novo. No dia seguinte, se nada tiver acontecido, a gente rompe sua bolsa. Só que a minha situação evoluiu bem rápido. Então, eles aplicaram gel de manhã. De tarde, eles aplicaram gel de novo. A segunda dose era só um gelzinho mesmo. É uma seringa que eles aplicam gel dentro do colo do útero. É um pouco dolorido, desconfortável. Mas não enfim. É aquela que vai na coluna. Não. Atrás nada. Não é, né? Não é a anestesia e não tem soro. Tá. Esse foi o que eu recebi. Eu não sei se isso são para todas as mulheres. Tá. E aí depois da segunda aplicação, o trabalho de parto já começou mais forte. Era mais ou menos umas 9 da noite. Eu nem percebi. Eu tava nem percebi direito, né? Eu tava na bola de pilates o tempo inteiro e eu tava com uma maquininha que chama TENS. TENS Machine. Ele é uns eletrodos que você coloca nas suas costas e ele vai te dando choquinho. Então, se você coloca no comecinho, quando as contrações estão mais fraquinhas, ele meio que ele desvia a sua atenção, né? Não é uma coisa assim muito efetiva, mas se você coloca no começo, ele meio que condiciona o seu cérebro a desviar a atenção pro choque ao invés da dor. Então, quando eu percebi que a dor tava já ficando insustentável, eu fui no banheiro e tudo, e
quando eu percebi que apertou mesmo, a minha bolsa rompeu no banheiro. Aí eu chamei a midwife, ela perguntou se eu queria receber o toque. Eu não tinha recebido o toque até então. Aí eu falei que eu queria. Pra ver a dilatação. Pra ver a dilatação, pra ver o quanto, né? O toque, ele vai até, eles falam 9 dedos, né? Eu acho que, eu não vou saber dizer como, mas... Não, tá bom. Aí ela fez o toque. Quando ela fez o toque, ela falou assim que eu já estava com 5 dedos. Normalmente, quando passa do 4, ele já chama o marido e me leva lá pra outra área. Até então, eu estava na maternidade, ela falou, então eu vou te levar pro delivery room, que é sala de... Tipo centro cirúrgico? Sala de parto, tá. né? E ela me levou pra sala de parto e as coisas evoluíram muito rápido. De 5 para 9, eu acho que foi em 30 minutos, talvez. E ligaram pro meu marido. Quer dizer, eu liguei pra ele. Foi o único momento que ele já tinha autorização de entrar. Aí eu falei, vem. Pra ele assistir o parto. Pra ele assistir. Ele não tava esperando, né? O coitado. Eu falei, vem. Ele, o que aconteceu? Vem! Porque eu estava tá na com hora, dor. corre. E aí eles me levaram pra sala de parto. Não demorou, acho que 15 minutos ele chegou. Eles me deram... Eu pedi anestesia, a peridural. Eles oferecem sempre anestesia. Só que o meu trabalho de parto já estava muito adiantado. Não dava tempo mais. Não ia dar tempo de fazer anestesia de nada. Você sentiu dor? Eu senti, foi o parto natural, né? Mas... Não foi cesárea, então? Não. O seu com o Arthur? Não, foi natural. Não foi tive nem natural, anestesia. Entendi. Nossa, então sofreu de novo. Foi natural. Os dois normal. Eu já vou contar da diferença dos dois partos, né? Mas eles me deram uma coisa que chama que é o gás óxido nitroso. Ele não serve pra muita coisa, outra coisa que é pra distrair, mas assim, pra mim foi um alívio. E, enfim, é o que tinha, né? Eu não ia poder ter anestesia. O Arthur, o Vanderlei chegou, eu acho que não deu 10 minutos, o Arthur nasceu. E eu tive alguns pontinhos que eles tiveram que dar, mas nasceu bem, o pediatra já estava na sala, foi tudo muito rápido, intenso, mas foi muito tranquilo e foi uma experiência muito boa. Eu digo que assim, eu que tive o parto normal do Brasil e o parto normal na Irlanda... Que é a diferença aqui que você achou? Emocionalmente, pra mim, foi uma experiência curadora, porque eu fui muito respeitada, todas as minhas vontades foram atendidas. Eu entendi quando uma vontade não era atendida, por exemplo, quando eu pedi anestesia e não deu tempo, né? Realmente, poucos minutos depois o Arthur nasceu, não teria dado tempo mesmo. E assim, e foi tudo com a midwife, né? O médico apareceu só pra checar nos pontos, porque eu tive um pouco de laceração, e o pediatra pra ver o Arthur. Então... E qual que você prefere, se você... Olha, eu preferi muito mais a experiência daqui. A experiência do Brasil eu tive o parto induzido, minha indução foi com ocitocina, que é na veia, eu achei muito mais dolorosa, eu tive anestesia, então eu não senti, mas tive episiotomia no Brasil, demorou muito mais tempo para episiotomia, episiotomia é o corte que eles fazem vaginal para facilitar a saída do bebê. No meu ponto de vista foi desnecessário, mas foi uma escolha da médica na hora do parto. E assim, também bastante pontos, demorou bastante para cicatrizar. Porque o parto normal, a recuperação é para ser rápida, né? E a daqui foi muito rápida, eu estava me sentindo muito bem, a gente fica muito cansada. Tem o baby blues, que é uma queda muito alta de progesterona, então muitas mulheres, a gente se sente meio triste, desesperada com aquela criança no colo, sem poder dormir, mas isso é normal, né? Mas eu gostei muito mais da experiência que eu tive aqui na Irlanda. Que bom, dá pra tranquilizar a galera aí, né? Porque a gente fica meio tenso, assim, né? Igual eu lancei o vídeo semana passada de como é a saúde aqui na Irlanda, né? Que comparado com o Brasil deixa muito a desejar. Mas no Interofilho, então, uma parte, é positivo. É positivo. Uma parte aqui na Irlanda que é pouco explorada é a questão da amamentação, né? Aqui, se eu não me engano, as estatísticas são que 90% dos bebês eles são alimentados pela mamadeira. Isso se deve a várias circunstâncias, né? As mulheres aqui, muitas têm mais de 2 filhos,
2, 3, 4 filhos. E aí e normalmente elas têm um atrás do outro. Elas um não atrás do têm outro, com verdade. 11 anos de diferença igual eu tive. Então, como é que você tá com um bebê, cuidando de um bebê de 1 ano e você tem que estar à disposição o dia inteiro para amamentar? Amamentar um bebê é um trabalho de período integral. Você tá o tempo inteiro à disposição do bebê para amamentá-lo. Então, quando você opta pela mamadeira, você tem algumas coisas que você não tem como conseguir na amamentação. Você tem como conseguir suporte do seu parceiro para amamentar à noite, você dormir. Você tem como cuidar das outras crianças. Por outro lado, seu bebê não recebe o seu leite. Então, aqui o índice de bebês alimentados só pela mamadeira é muito alto. Eu optei por amamentar. Então, eu acho que eu era a única na maternidade que estava amamentando o meu bebê. Todas as outras ele já tem os leitinhos, você já fala que leite que você quer, tem 7, 8 marcas, e eles já te dão o leitinho e você já começa a amamentar o seu bebezinho com a mamadeira aqui. E, Perfeito. por outro lado, eu acho muito positivo o respeito com a mulher na escolha dela, seja amamentar, seja alimentar com mamadeira, porque na teoria é tudo muito lindo, você querer amamentar o seu filho porque você quer dar os seus anticorpos, mas na prática você tem que respeitar a situação familiar de cada família. Então aqui não tem julgamento, seja lá o que você... Muito mais humanizado, vamos dizer assim, aqui é muito mais Eu humanizado. acho a mulher muito mais respeitada aqui na Irlanda. Eu vou entrar nesse tópico, é um tabu pra mim, não é a minha escolha, mas principalmente, por exemplo, a questão de interromper a gravidez. A mulher é muito mais respeitada aqui e não julgada na opção dela, na questão de se ela não quiser amamentar, em todas as escolhas da mulher, ela vai receber instrução e ela vai ser apoiada na escolha dela sem julgamentos. Isso eu achei muito diferente do Brasil. A questão de amamentação no Brasil, eu acho que tem uma pressão para a mulher amamentar. Peso, né? E é difícil amamentar. Os primeiros dias são difíceis. Existe toda uma questão hormonal, emocional, e você ainda ter aquela sensação de que você está sendo cobrada pela sociedade para amamentar o seu bebê. Aqui, eu amamentei o Arthur muito melhor aqui do que no Brasil, pela questão de eu ter uma licença maternidade maior, né, de mais tempo. Eu fiquei quase 1 ano com o Arthur, porque a empresa... pela empresa são 6 meses, né? Não pela empresa. O governo, ele dá 6 meses de licença maternidade. Tem uma diferença de valor. Se algumas empresas, elas completam o valor até o seu salário, outras empresas não. E aí você só recebe o valor que o governo dá, que não é muito. Então, não é toda mulher que consegue tirar os 6 meses. E aí depois tem mais 4 meses de licença maternidade não remunerada. Você tem que se preparar, porque aí você fica 4 meses sem receber nada. E as férias, né? E aí tem também algumas outras semanas de licença extra que o governo dá. Eu não sei exatamente quantas são agora. Na época que eu tive o Arthur, eram 2 semanas. Se eu não me engano, são ainda 6 semanas essas que tem agora, extra. E, enfim, eu consegui ficar com o Arthur por quase 1 ano. Consegui amamentar. Foi muito melhor. A Isadora, eu tive que entregá-la para creche com 4 meses. Esse foi muito difícil. A grande diferença. A grande diferença. E a questão daqui, depois que você volta a trabalhar, é conseguir creche. Então, quando você começa a pensar em engravidar, você já tem que colocar o nome do seu futuro bebê na creche. Não, mas não vamos entrar nessa parte aí, porque se vocês quiserem, comenta aqui se vocês querem uma parte 2. E aí eu chamo a Mi de novo pra ela contar, depois que o Arthur nasceu, como que é esse quesito de, né, que no Brasil, que eu saiba, você tem que levar o seu bebê mensalmente pro pediatra. Como que é aqui? Será que tem diferença? Não tem? Senão esse vídeo vai ficar muito longo. Então, se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que a gente grava a parte 2. Lembrando que todo esse processo que a Mi passou foi mais fácil, porque ela tinha o inglês, né? Então, assim, se você engravida e não tem o inglês, provavelmente você vai precisar de ajuda, né? De um intérprete, de um amigo, de um familiar. Essa parte é importante, porque tudo que você quer, você vai ser respeitada. A maternidade, ela vai sempre tentar te encaminhar pelos protocolos, pelo que é padrão.
Mas questão da cesárea, se você acha que é importante para você, a questão de você ter sido avaliada e você não se sente segura para ir para casa, você quer passar a noite no hospital para ser reavaliada, outros exames, porque os exames eles não são, eles não cobrem 100% da segurança do bebê. Você tem que ir pelo seu instinto. E se você não sentir que tá tudo bem, é melhor você pecar pelo excesso e pedir para ficar mais uma noite na maternidade. E aí, para isso, você precisa conseguir se comunicar. Então, se você não tiver ninguém ao seu lado na época da pandemia, era bem complicado. Você tenta pelo Google Translator, ou se Dá um jeito, você tiver um tradutor, ou você tem o direito também de pedir um tradutor para o hospital. Ah, ótimo. Isso é legal saber também. E também, gente, não vou entrar na parte de... Posso falar bem rapidinho. Você tinha quantos anos morando aqui na Irlanda, Mi? Quando você teve o Arthur? Você lembra? Eu não tinha... Quando o Arthur nasceu, eu não tinha completado 3 anos ainda. Eu tinha 2 anos e meio. Assim, se você... É diferente se a mãe é Irish ou o pai é Irish, tá? Tô falando se os dois são brasileiros ou de outra nacionalidade. Você tem que estar morando aqui 3 anos pro seu filho ser considerado irlandês. Então, o Arthur não nasceu irlandês. Sim. Nasceu irlandês? Não, o Arthur não nasceu irlandês, exatamente isso. Como isso não era uma preocupação nossa, mas... Porque ela já tinha passaporte italiano. A gente já tinha um passaporte que permitia a gente ficar aqui, mas eu sei de muitas famílias que acabam planejando essa gravidez para que o filho nasça. Não é assim. Depois que eles já estão 3 anos aqui, porque essa criança já nasce automaticamente elegível para cidadania irlandesa. Ele já nasce um cidadão irlandês. Sim. E por isso os pais, eles conseguem obter a residência pelo fato do filho ser um cidadão irlandês. Só que assim, são 3 anos morando na Irlanda, mas com o stamp não de estudante. Isso, estudante não conta. Então, se eu sou estudante, fiquei grávida e já moro aqui há 4 anos, ele não... Se o pai não for Irish, tá? Se o pai não for irlandês, o seu filho não vai nascer irlandês. Ele só nasce irlandês depois que você está morando aqui há 3 anos e tem um visto de trabalho ou um visto de residência, tá? Não de estudante. Mas é isso, gente. A gente vai ficar por aqui hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigada de novo por estar aqui. E é isso, gente. Um beijo. A gente se vê na próxima. Tchau!